Boa tarde a todos. Sou Rodrigo Lamego Ferreira Ayrton, sou estudante de terapia ocupacional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estou aqui hoje para apresentar o meu projeto de iniciação científica, que foi orientado pelo professor Bruno Souza Bechara Maxta, do Departamento de Terapia Ocupacional da UFMG. O projeto ele se chama As Questões em Debate pela Terapia Ocupacional Crítica na América Latina. Para começar, eu queria ressaltar que o desenvolvimento do debate epistemológico crítico da terapia ocupacional é um movimento histórico e extremamente necessário para uma fundamentação teórica concreta, coerente e sólida para o entendimento da constituição e essência dessa disciplina do conhecimento no tempo histórico da relação social capitalista. A construção teórica do assim chamado paradigma da ocupação contemporâneo, que é o paradigma hegemônico da terapia ocupacional, ele apresenta limitações na sua relação ao contexto de origem e desenvolvimento da terapia ocupacional na América Latina, que é marcado por características sociais, econômicas e culturais muito distintas daquelas sobre a qual o paradigma hegemônico se desenvolveu. O desenvolvimento desse paradigma ele é marcado por uma busca pelo aprimoramento do conceito teórico central da chamada natureza ocupacional humana, que é uma tese de que a natureza humana tem uma tendência intrínseca a engajar nas assim chamadas ocupações, que elas fornecem sentido à vida humana. No entanto, as dimensões desse pensamento epistemológico crítico da terapia ocupacional, quando elas não estão fundamentadas na realidade concreta e material, elas apresentam-se de maneira imprecisa, não se limitando a superar esse paradigma, mas sim possibilitando o seu reforço. Isso implica, então, que certas abordagens críticas, na verdade, possibilitam o reforço, reformulação e expansão do paradigma da ocupação sob novos enquadramentos teóricos. Portanto, o nosso estudo buscou entender as críticas epistemológicas e as suas dimensões do pensamento acadêmico latino-americano como uma forma de contribuição ao desenvolvimento do pensamento epistemológico crítico e emancipatório da terapia ocupacional. No movimento de mapear a literatura existente acerca desse tema, identificar possíveis lacunas críticas na literatura acadêmica em relação à qualidade da crítica epistemológica sobre a terapia ocupacional latino-americana, nós fizemos uma revisão do escopo que teve como base metodológica o referencial do Instituto Joanna Briggs. A pergunta de revisão estabelecida para nortear a pesquisa foi: qual é o caráter da crítica epistemológica presente na terapia ocupacional latino-americana? Com relação ao que nós encontramos de resultados nessa pesquisa, eu gostaria de retomar a tese que eu citei no começo, que é a tese assumida pelo paradigma da ocupação, que assume a ocupação como objeto de estudo fundamentado na teoria geral dos sistemas, que é uma teoria que orienta a compreensão desse objeto como um sistema dinâmico, composto por múltiplas variáveis interdependentes que em interação conformam a sua totalidade. Então nós percebemos que essa é uma linha de raciocínio um tanto quanto mecanicista, porque ela divide a realidade em mecanismos diferentes observáveis que no seu conjunto são o todo. É marca do pensamento sistêmico sobre a ocupação humana a defesa da sua natureza humana, que é a fonte primária de sentido na vida, refletida por uma necessidade intrínseca do ser humano em sua individualidade engajar em alguma ocupação, isso de acordo com o paradigma da ocupação contemporâneo. É importante ressaltar também que nessa teorização estão desconsiderados os contextos históricos que constam dos elementos de determinação do desempenho ocupacional dos indivíduos e coletivos. E para além disso, novos conceitos têm emergido provenientes do norte global, como a chamada justiça ocupacional, que contribuem para uma forma de colonização epistêmica da disciplina de terapia ocupacional. São um movimento de retomada por parte do paradigma da ocupação que está buscando se desenvolver. E além disso, nesse sentido, a superação do paradigma hegemônico da disciplina é um movimento necessário que é debatido nos materiais, logo sob o exercício de uma chamada desobediência epistêmica. E nesses materiais predominam as dimensões epistêmicas pós-estruturalistas das epistemologias do Sul. Por outro lado, a corrente materialista histórica da terapia ocupacional ela é pautada na concepção concreta e histórica do ser humano na sua relação com a atividade humana, e possibilita assumir uma baliza epistêmica que evidencia as contradições intrínsecas ao paradigma da ocupação, compreendendo a disciplina como uma constituição técnica das relações sociais capitalistas, portanto, forjada no seio da luta de classes em sua relação com o papel do Estado e a função das ciências à ordem do capital. As críticas epistêmicas realizadas pela corrente materialista histórica da terapia profissional desenvolvem-se externamente ao paradigma da ocupação, podendo contribuir para a compreensão dos elementos do modo de produção capitalista na sua relação com os fundamentos epistemológicos da disciplina, e, portanto, para a identificação das incoerências teóricas entre os domínios e processos da terapia ocupacional. Portanto, essa dimensão epistêmica aponta para um redirecionamento da praxis terapêutica ocupacional às lutas da classe trabalhadora para a superação do paradigma hegemônico.